A gente muda de assunto aqui agora. Estamos com duas importantes personalidades em nossos estúdios para falarmos de um evento importante, Mulheres o Despertar. Vamos descobrir do que se trata, conversando aqui com Leila Dorne, que é presidente do PL Mulher de Sorriso. Bem-vinda, Leila, bom dia. Obrigada, bom dia. E Kátia Rossato, vice-presidente do PL Mulher de Sorriso, também bem-vinda, bom dia. Bom dia. Satisfação em receber essas meninas bonitas aqui para a gente falar de um evento que é para tratar de mulheres, enfim, né? Então vamos explicar o que é o Mulheres o Despertar. Marlene, primeiro vamos agradecer, né, a abertura que essa mídia tão importante aqui em Sorriso nos dá, acho que é mais ouvida aí. Bom. Então, Mulheres o Despertar surgiu primeiramente em alusão ao Outubro Rosa, que é um mês que a gente já tem um engajamento muito maior do que todos os outros para a gente trazer mais à luz a questão da prevenção na saúde feminina. Uhum. Então, a gente está proporcionando agora, amanhã, às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores, esse evento que também, como é o PL Mulher, que está proporcionando aqui no nosso município, onde as nossas líderes maiores são, então, a Michele Bolsonaro, que é presidente nacional do PL Mulher, Amália Barros, que é a vice-presidente do PL Mulher. Nós estamos aqui provocando também, como a gente escutou todos esses áudios, todas essas tristezas que acontecem na saúde, né? Não só da mulher, mas de toda a família, dos filhos. Quantas pautas a gente não vê que passam, que são discutidas pelas instâncias legislativa, executiva. Então, a gente precisa fazer esse despertar também da mulher na vida pública. Esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais cuidadoso, mais atento. Não que os homens não sejam, gente, longe aqui do feminismo, não estamos falando disso. Os homens são maravilhosos, a nossa sociedade aqui, a cidade de Sorriso é muito próspera e eles estão à frente disso tudo. Mas a gente precisa reforçar, incentivar as mulheres para que venham discutir isso. Esse ano a gente já falou tanto sobre o aborto, por exemplo. São pautas, o banheiro, banheiro vai ser feminino, masculino, de uso de todo mundo, que são discutidas e que depois são colocadas em prática, mas que primeiro passam por pessoas que foram eleitas. No âmbito legislativo, principalmente, ou no executivo, para poder sancionar essas leis, porque vira lei, esse é o X da questão. E imagina se nós tivéssemos mais mulheres à frente de toda essa discussão. Certo. Né? Eu, enquanto mulher, né, também sou enfermeira, trabalho na rede pública, no hospital regional, inclusive, né? E a gente fica triste quando a gente vê situações, às vezes, que a gente se vê amarrada, limitada, ou apenas discutindo e brigando, né, nas redes sociais. Enquanto a gente fizer só isso e não vier para esse sistema que é organizado para isso, que hoje ninguém se elege com CPF, a gente precisa sim, não é, Kátia? Escolher um partido, escolher alguém que nos represente, que tenha ideias claras, né, para que possa, então, representar as nossas ideias e, assim, eu conseguir participar de todo esse processo, para daí conseguir mudar. Movimentos são importantes, a opinião é importante, mas a gente muda e a gente consegue melhorar esse país, melhorar a nossa sociedadezinha aqui, quando a gente consegue colocar pessoas que têm essas mesmas vontades, essas mesmas necessidades. Então, o despertar maior seria isso. Kátia, quer me ajudar? Sim, o despertar a gente já coloca como nós mulheres. A Leila já colocou aqui, nós estamos à frente, muitas vezes, dos nossos lares, né? E sabemos as dificuldades que nós, como mulheres, passamos com os filhos, até mesmo com os maridos. Então, esse despertar vem para somar, realmente, para que a gente busque mais mulheres, que a gente consiga esclarecer vários assuntos, consiga fortalecer, porque muitas vezes a gente já conhece, só precisa de alguém que nos dê mais um empurrão, nos lembre de algumas coisas, né? E então isso vem para somar com tudo o que a gente já sabe, com tudo que a gente já faz, e buscar mulheres realmente que façam essa diferença, como a Leila colocou, que consigam representar
todas essas que não conseguem estar lá, né? Pessoas realmente que estejam dispostas a fazer a diferença. Para que as pessoas fiquem sabendo do que tem que saber, mas a gente vai seguir aqui falando mais um pouquinho com essas mulheres sobre o evento Mulheres do Despertar. E o plano é justamente esse, né? Dar uma voz, digamos assim. E são mulheres que estão falando do seu lugar de fala, porque são mães também, né? E tem toda essa noção do que a gente passa. Então, para quem é especificamente esse evento de amanhã? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais por que fazer isso agora no mês de outubro, especificamente. É assim, Marlene. O evento ele é aberto para todas as mulheres. É gratuito. Nós teremos... Esse mês é um mês de alusão, porque a gente sabe da história, né? Lá na década de 70, que teve uma mulher, Susan, que ela passou pelo câncer e ela se viu sozinha, desolada, desesperada. E a irmã dela, Nancy, promoveu todo um movimento para que se tratasse mais, para que se conversasse mais, para que houvesse mais prevenção. Então, desde lá no Brasil, em 2002, a gente começou a ter, então, iluminação dos prédios públicos e tem, então, uma legislação que trata sobre isso. Chamar atenção a respeito. Chamar atenção. Todos os meses, todos os dias, a gente precisa se cuidar, né? Sim. Mas nesse mês, especialmente é esse mês de mais ênfase que a gente dá na saúde da mulher. E aí nós chamamos autoridades, nós teremos autoridades constituídas, né? A Coronel Fernanda estará presente. Nós teremos a nossa presidente aqui do estado, a Mariene Fagundes, que também estará presente. A ex-prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, atual suplente a senadora, né? Então, ela também estará. São mulheres que têm uma bagagem muito grande e que têm uma experiência nesse terreno tão árduo e espinhoso que, às vezes, pode parecer a política. Então, aquele discurso, a política, só entra para a política quem não presta. Isso é um discurso que foi propagado por muito tempo para que realmente as pessoas de bem não quisessem entrar. Mas agora a gente percebe essa necessidade e como a gente foi enganado também, né? A gente precisa estar à frente. Então, essas mulheres, elas virão, além das nossas autoridades em saúde, a doutora Maria Cristina Feitosa, que é a coordenadora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional. Teremos a Márcia Colombo, uma psicóloga, que estará dando todo esse apoio, porque a gente sabe todas as necessidades que uma mulher que tem uma doença assim passa. Teremos também a Elizabeth Nascimento, que é uma que sobreviveu ao câncer, para contar a história dela, para nos contar quais foram os pontos de maior dificuldade que ela encontrou no SUS. A gente fala muito do SUS, mas a gente viu ali autoridades esse ano da mídia que precisaram de transplante. E é o SUS que faz. Então, Sim. a gente precisa fortalecer essa rede. A gente precisa ter esse entendimento. Tratamento do câncer também. Então, é um mês que a gente precisa inspirar, incentivar, acolher essas mulheres todas. E eu acredito que juntas é muito difícil, né? A gente mesmo chega a ser quase machista com a gente mesmo, né? Que é difícil unir mulheres, né? Às vezes tem melindres. Porque ela pintou a unha de vermelho, a minha tem que ser azul. Porque o cabelo dela é roxo, o meu tem que ser verde. Então, a gente precisa dessa união das mulheres. Temos Né? que quebrar algumas barreiras ainda. Que nem a Kátia falou, a gente está à frente das nossas famílias, a gente tem dificuldades, nenhuma de nós é perfeita, cada uma tem uma história diferente. Mas se a gente está aqui é porque a gente quer melhorar. É porque a gente acredita numa sociedade mais justa, próspera. Então, assim, especialmente para as mulheres, para que a gente tenha esse olhar cuidadoso dentro da nossa sociedade. Quem for participar vai ter um espaço de fala também ou somente as convidadas da programação? Tem algum momento de debate? Como é que vai ser essa estrutura lá? Vai ter as palestrantes e, com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, elas estarão lá para poder ajudar a esclarecer, né? Perfeito. Então, vai ficar aberto, sim. Podem comparecer, não precisa fazer inscrição, é só ir lá amanhã, 18h30, na Câmara, é isso? Só ir lá. Isso aí. Todas convidadas, será um prazer recebê-las. Nós estamos lá, né? Como já foi falado várias vezes aqui, já falando que nós estamos lá para buscar essa força dessas mulheres que estão adormecidas, que venham nos ajudar a fortalecer esse grupo que nós estamos aqui também numa batalha, né? Sim. Várias meninas novas estão aqui comigo, eu já tenho uma experiência, assim, já passei pela política, mas vindo ideias novas, pessoas novas, somar junto com a gente aqui
para fazer realmente a diferença, né? Todas com muita vontade de fazer essa diferença. E nós estamos aí buscando mais mulheres ainda que venham somar com a gente. Perfeito. E juntando aí essa fala, mulheres com saúde, que é extremamente importante, né? A gente falava aqui nos bastidores antes, o que a gente é nesse mundo sem saúde, não é? Então é um ponto de partida, eu diria que bem importante, né? Muito, muito importante. Hoje a gente saímos de uma pandemia, onde o estresse também é um fator muito que aumenta até a chance de câncer. Então, eu acredito que a gente precisa desses momentos agora de união física, sabe? Ainda mais o povo brasileiro que adora se abraçar e conviver, não caloroso. A gente precisa dessa união, mais que física ainda, esse comprometimento com esses pilares da nossa sociedade. Né? Sempre dá para melhorar, né? Sempre eu dizia antes aqui no melhorar. programa mesmo, em outras circunstâncias, em outros assuntos, mas sempre há um espaço para a gente melhorar o mundo, senão a gente não precisava mais nem estar aqui, né? Nem todo mundo. Então, bora abraçar a causa, né, meninas? Isso mesmo. E a gente vê muitas pautas sendo votadas, a liberação das drogas. A gente precisa se posicionar. A gente sabe o quanto isso pode ser destrutivo. Então, a gente precisa mesmo, né? Que nem outro dia nós estávamos conversando numa roda de mulheres. A gente, às vezes, vai tratar, ou se tratou durante boa parte desse ano, a questão do aborto, né? Meu corpo, minhas regras, ok. Mas por que hoje a mulher não pode escolher, por exemplo, Marlene, a via de parto? Por que ela não pode escolher a via de parto dela? A gente está tratando de uma coisa muito mais grave, que é tirar a vida de alguém, e a gente não está dando a condição dessa mulher escolher por onde ela quer ganhar esse bebê. Às vezes, uma atitude pequenininha assim, um pensamento pequenininho assim, já evitaria de algumas mulheres pensar nessa possibilidade de tirar uma vida. Passo, é verdade. Sabe? Então, são Tem pequenas que dar atitudes. Melhorar porque a condição a gente de vê, vida. a gente não pode ser hipócrita aqui, porque o SUS prega que tem que ser parto normal. Ok, maravilha, mas vamos discutir por que no privado as mulheres que têm condições podem escolher. Então, eu penso nisso, sabe? Sim, a então, gente fica meio achando assim, alguém está sendo enganado nessa brincadeira ali, eu acho que, né? Com certeza, não Marlene. sou da saúde para falar, né? Sim. Mas você fica pensando, não tem como. É real. Então, realmente, não tem que vou sentar entrar para nesse conversar. mérito, mas eu acho que vale a pena a discussão e a reflexão. Perfeito. Parabéns pela ação de vocês, pelo movimento. A gente vai estar sempre de portas abertas para isso, não é? Que não é uma questão, como bem ficou claro aqui, não entendamos isso como uma coisa feminista. Não. É para despertar realmente nas mulheres o interesse pela participação, porque existe um espaço a ser ocupado, não é? E podemos fazer diferença. E a inclusão, né, Marlene? Sim. Nós tivemos agora o Setembro Amarelo, que foi da amamentação. A gente vê toda uma mudança nas políticas públicas, por exemplo, do casal de mulheres que adotam uma criança ou que uma delas engravida. O direito que já está sendo pensado e visto das duas poderem amamentar. É o agosto dourado, eu acho. Agosto dourado. Para a gente não apanhar depois. Depois a gente apanha. Meu Deus, vou levar muito xingamento. Vamos lá. Mas assim, me perdoe. Não. Então, assim, muitas políticas estão sendo pensadas. E a inclusão dessas mulheres, gente, independente, a gente precisa ter respeito. Com né? certeza. Acima de tudo. Então, estão todas mais que convidadas a participarem, a trazerem demandas, inclusive se quiserem levar cartinhas por escrito para entregarem para essas autoridades. Vamos fazer acontecer. Perfeito. São mulheres que ela citou aqui, muitas delas que estão hoje com um espaço de fala em tribunas, que podem defender o que a gente vê como necessidade de ser defendido. Então, é um momento importante, né? Sim, e elas são mulheres que estão com uma abertura, estão acessíveis. Que bom. A gente consegue conversar, tem telefone, é muito fácil passar para elas toda essa nossa demanda, né? Para que elas ajudem a resolver.